Oi, você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. No último episódio, comentei o romance A Mulher que Escreveu a Bíblia, de Moacir Scliar. Hoje vou comentar e deixar como sugestão de leitura o romance A Festa, de Ivan Ângelo. Ivan Ângelo nasceu em Barbacena, Minas Gerais, em 1936. É jornalista e escritor. A Festa foi escrito em 1973 e venceu o Prêmio Jabuti em 1976. É uma ficção sobre o que o Brasil estava vivendo na década de 70. Uma ditadura militar que ninguém sabia quando iria terminar. Não é por acaso que eu escolhi este livro para o episódio 64. Os militares tomam por golpe a presidência do Brasil em 1º de abril de 1964. E aí começa um período de obscurantismo, violência acirrada, censura, atraso econômico, aumento da subserviência do Brasil aos Estados Unidos. O presidente eleito era João Goulart. Jango, o João Goulart, era vice, na verdade, de Jânio Quadros. Jânio renunciou ao mandato e, de acordo com a Constituição, ele deveria ser substituído pelo vice, Jango. Sei que os nomes são parecidos, mas Jânio era o presidente e Jango o vice. Bom, Jango, quando o Jânio renunciou, o Jango estava em viagem na China. E, por isso, foi considerado comunista. E esse argumento foi usado pelos militares para se apossar do governo federal por 21 anos. Teoricamente, saíram da presidência em 1985, mas estão sempre rondando o poder, tanto que em 2018 conseguiram voltar na figura do capitão aposentado e maluco. Jânio alegou que forças terríveis o obrigaram a renunciar. Mas, gente, por que ele renunciou logo quando o vice estava na China? Para criar um pretexto para os militares? Tudo bem que eles não precisavam de pretexto, mas o que foi isso? Tudo que tinha para dar errado em 1964 deu errado. Uma das inferências que a gente pode fazer do livro de Ângelo é que a ditadura foi civil-militar, pelo apoio de segmentos da sociedade civil, como grandes proprietários rurais, industriais paulistanos, e setores conservadores da classe média, principalmente igrejas que diziam representar a família brasileira. Qualquer semelhança com os apoiadores do Naro hoje não é mera coincidência. São os mesmos segmentos retrógrados e exploradores dos trabalhadores apoiando e financiando um governo autoritário e que colabora para que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem miseráveis. O romance gira em torno de dois fatos principais que acontecem concomitantemente em Belo Horizonte. Um tumulto na Praça da Estação, em que retirantes nordestinos estão aguardando para desembarcar do trem que trouxe eles à cidade, porque não são bem-vindos. Não são bem-vindos ali e as autoridades querem impedir o desembarque. E o outro acontecimento é uma festa de aniversário. O espaço onde a narrativa se desenrola é uma sociedade conservadora. Há ainda um outro plano de apresentação, que são as inquietações de um escritor, na tentativa de escrever uma obra literária em um período que é censurado e que o impede de saber exatamente sobre o que e como deve escrever. Os acontecimentos ficcionais ocorrem em 30 de março de 1970, ou seja, às vésperas do aniversário do golpe. Em 1970, o Brasil estava sob o AI-5. Pessoas desapareciam, eram torturadas, interrogadas, censuradas. E é ano de Copa do Mundo de futebol, que foi amplamente usada pelo governo como símbolo do sucesso brasileiro. A Copa aconteceu no México e o Brasil venceu. Não tem um protagonista no romance. Cada personagem, cada ação mostra o que o Brasil de 1970 passava aos olhos do narrador. As personagens podem ser divididas em dois grupos, pobres e privilegiados, ou burgueses. O romance rompe com a composição romanesca linear desde o subtítulo. O subtítulo é Romance, contos.
em que mescla, dois gêneros e deixa a dúvida para o leitor de se é que se trata de um romance dividido em capítulos, que também podem ser lidos como microcontos, ou se é uma compilação de contos em que alguns personagens se repetem e a trama guarda alguma equivalência, podendo ser lido como um romance. Cada capítulo tem um subtítulo que indica uma década, a não ser o 7º capítulo, que se refere especificamente ao ano de 1968, ano em que a violência da ditadura fica mais intensa com a instauração do AI-5. Hoje a gente vê umas pessoas pedirem AI-5 em faixas, pessoas apoiadoras do Naro. Mas se um ato institucional desse tipo estivesse válido, essas mesmas pessoas não poderiam estar na rua reivindicando nada. Daí já se tem uma ideia de como são desinformados. Entre as violências impostas pelo AI-5, aconteceu perda de mandato para parlamentares que se posicionavam contra os militares e seus desmandos, intervenções do presidente militar em municípios e estados e suspensão de garantias constitucionais, como o habeas corpus. Então, uma pessoa era presa sem motivo, não era preciso que apresentassem um motivo para manter a pessoa presa e não tinham que soltar em 24 horas. E se os militares achassem que a pessoa praticou crime de motivação política, por exemplo, um estudante com cartaz contra o governo, pronto, ficaria sendo torturado. Um dos maiores torturadores da ditadura, Ustra, foi homenageado pelo Naro na votação do impeachment da Dilma. Só por isso, se o Brasil tivesse um pouquinho de decência a mais, ele não poderia ser candidato à presidência de uma democracia. Fora que disse em entrevista que a ditadura matou muito poucas pessoas, tinha que ter matado mais, na opinião dele. E aí as pessoas foram lá, votaram, elegeram e ainda chamaram de mito. Resultado, estamos em quase 15 milhões de desempregados, todos os setores do país colapsando, miséria galopando, só para rimar, e ainda tem quem apoie. É hora de abrir os olhinhos e mudar de ideia, pessoal, porque só quem se prejudica com a incompetência deles somos nós, os pobres. A estrutura do livro, A Festa, pode sugerir uma aparente desordem à primeira vista. Mas conforme a gente segue a leitura, vê que está tudo interligado e cada capítulo faz sentido. Os capítulos ou contos que integram a narrativa caracterizam-se pelo inacabamento, ao passo que não apresentam conclusão ou uma perspectiva fechada, deixando ao leitor a tarefa de preencher as lacunas e significados. E isso é bem característico da literatura pós-moderna. A opção por essa estrutura lacunar por parte do escritor é coerente, considerando que o período ditatorial, tanto como o segundo plano da narrativa, quanto como a realidade política da época em que Ivan Ângelo escreve e publica A Festa, era então uma experiência social da qual não havia uma leitura acabada, concluída. Se é que podemos dizer que hoje existe alguma conclusão a respeito da ditadura brasileira. Com os finais abertos, o livro pode provocar no leitor um sentimento de desorientação, semelhante ao que o povo vivenciou no período ditatorial, com a promulgação pelo governo dos atos institucionais. Em A Festa, duas realidades são confrontadas, a do povo pobre e a da burguesia mineira. O povo é representado por um grupo de nordestinos, dos quais nenhum tem voz dentro da narrativa, e por trabalhadores e seus familiares, sempre vítimas da truculência dos poderosos e da burocracia que funciona como máquina de violência no Estado militarizado.
A burguesia é composta por pessoas em cargos de liderança ou pertencentes a um círculo de indivíduos que comparece à festa de aniversário de Roberto Miranda, personagem da qual a gente tem informações sobre a infância, e ele cresce sendo mimado. É mostrado como as oportunidades e a justiça se apresentam diferentemente para esses dois estratos sociais, os pobres e os burgueses, o que remete ao quanto o período ditatorial repercutiu de forma distinta para o povo e para as pessoas detentoras de poder aquisitivo. O primeiro capítulo não corresponde ao início e o último não corresponde ao final, de forma que não há linearidade. Além disso, o romance combina diferentes gêneros narrativos, como linguagem jornalística, diário, em que aparecem duas vozes narrativas diferentes, conto e metatextualidade. A festa pode ser lido como uma metáfora da situação social brasileira no ano de 1970, considerando o contraponto povo subjugado por uma polícia truculenta e uma classe burguesa alienada às manifestações desse povo e ocupada com uma diversão passageira, como uma festa de aniversário. 2 anos após a emissão do Ato Institucional número 5 pelo presidente militar Arthur da Costa e Silva, que resultou perda de mandatos parlamentares e extinção do direito civil do habeas corpus por crimes considerados por motivação política, os brasileiros estavam praticamente divididos entre um grupo consciente da arbitrariedade do governo e atuante na luta pela democratização, e outro grupo alienado quanto aos excessos dos líderes políticos e deslumbrado com a Copa do Mundo de futebol. Em 1970, o Brasil estava dividido como agora, e de novo, uma parcela do povo entende que o governo está abusando do poder e fazendo um péssimo trabalho. E outros ficam embasbacados, não sei por qual motivo, porque Naro não fez absolutamente nada. De bom, né? Só fez de ruim. Em 70, os veículos midiáticos, sob censura, inundaram olhos e ouvidos dos brasileiros com bordões otimistas quanto à situação do país naquele ano, como "Pra frente Brasil, salve a seleção", associando o sucesso da seleção brasileira a um suposto progresso da nação em todos os aspectos, como era do interesse das autoridades. Muitos acreditaram nessa onda de otimismo e ficaram alheios à realidade de prisões arbitrárias, torturas e decisões pouco viáveis no plano da economia, praticadas pelos militares, e sem questionar qual o custo de tal ordem e progresso, entre aspas, porque nunca houve nem ordem nem progresso com os militares no poder. Em A Festa, a Copa de 1970, é a festa de aniversário de Roberto Miranda. O grupo, absorto pela festa, é formado por personagens como Roberto Miranda, Andréia e o advogado Fernando, que tem a opção de não se envolver com o conflito social, porque sua situação financeira e social os coloca a salvo, até certo ponto, do autoritarismo. Já o povo brasileiro, empobrecido e vítima do autoritarismo, é representado pelos nordestinos e outras personagens pobres, como Ataíde e Carlos Bicalho. O capítulo de abertura chama-se Documentário e é formado por fragmentos de notícias de diferentes jornais e trechos de depoimentos do retirante Marcionílio de Matos, na Delegacia de Ordem Política e Social de Belo Horizonte, na noite de 30 de março de 1970. É nessa noite que acontecem tanto a festa de Roberto, quanto o episódio de tentativa de higienização na capital mineira, pela qual autoridades buscam impedir que trabalhadores nordestinos desembarquem. Numa tentativa de explicar os acontecimentos sobre a persistência do descaso dos governantes para com o Nordeste, há um flashback, no qual estão inseridos relatos de viajantes, discursos de políticos em jornais, e os nomes dos jornais coincidem com jornais que existem ou existiram, e fragmentos de livros que narram o abandono do sertão nordestino.
Esse flashback cumpre uma função de vincular o universo diegético ao plano real representado, potencializando a verossimilhança com o que o Brasil viveu em 1970. E quando eu falo diegético, eu estou me referindo ao que é da narrativa. O empobrecimento sistemático do Nordeste pela negligência política culmina na vinda, em grande número, dos habitantes dessa região para procurar emprego no Sudeste. Quer dizer, é uma indicação de que durante a ditadura militar o Nordeste estava abandonado. Há nesse primeiro capítulo alternância de voz narrativa e de posicionamento, bem como certa imparcialidade. Então, alguns jornais e depoimentos dão razão aos nordestinos, representados por aquele que seria seu líder na ocasião, Márcio Onílio. Outros veículos de imprensa e fragmentos sugerem que a polícia apenas reagiu à violência iniciada pelos nordestinos. Os relatos do flashback também apontam nas duas direções, alguns justificando a exploração do Nordeste e outros em tom de denúncia, de forma que o leitor da festa pode formar opinião por si próprio. Já o segundo capítulo, ou segundo conto, é apresentado sob uma perspectiva irônica. O título é Bodas de Pérola e o subtítulo Amor dos anos 30. É formado por duas partes que têm como narradores, respectivamente, um homem e uma mulher que formam um casal infeliz em uma relação em que o amor não se sustentou. Então, eles são um casal dos anos 30, vivendo em 1970. No ano enunciado na narrativa, esse casal está completando 30 anos de casados e cada um reage diferentemente à promessa do tempo de namoro, de que morreriam juntos antes de ficarem velhos. Ela atribui ao comentário o valor de exagero que as promessas de amantes podem ter no início das relações. Ele, no entanto, entediado e vendo a relação de uma perspectiva machista, pretende assassinar a mulher e a si próprio. O conto alegoriza o tempo desse relacionamento em um movimento irônico, pela maneira como os dois jovens estão anos depois. Esse segundo capítulo pode ser lido como alegoria de uma época em que o Brasil era uma promessa de progresso que não se concretizou. Assim como esse relacionamento entre dois jovens apaixonados que chegam às bodas de pérola com o marido sem vitalidade e com a esposa ocupada com as aparências, o Brasil também apresentava muito potencial na década de 30 para ter sucesso como uma nação desenvolvida e mais atenta à justiça social, mas o passar dos anos revelou que o entusiasmo era mero arrobo passional e o país chega a 1970 sob a tutela de um governo de exceção que se mostra incompetente para administrar do ponto de vista da economia, como viria a constatar a crise da década de 80 e a história desse período. Uma das questões abordadas em A Festa é o conservadorismo, característica de parte da população brasileira que pode ter contribuído tanto para a instauração do golpe quanto para a manutenção dos militares no poder. O casal de Bodas de Pérola contrapõe tradição e modernidade, um jogo de valores também presente na sociedade brasileira. Se, por um lado, todos queriam a modernidade prometida pela década de 30, quando o país concentra investimentos no setor industrial e acredita na urbanização como novo horizonte de progresso com o então presidente Getúlio Vargas, por outro lado, setores da sociedade, assustados pela iminência de uma crise comunista teatralizada para disseminar o medo e o caos, apoiaram o conservadorismo de um governo militar. Teatral também é a forma como o conto se estrutura, ou capítulo, porque o marido anuncia a previsibilidade das ações da esposa como atos em uma peça, dividindo as ações dela em atos. O marido é conservador e amarga não ter tido nunca uma vida sexual feliz. A esposa pensa que eles levam uma vida medíocre. Ela tornou-se uma mulher dedicada exclusivamente à casa e talvez por isso não tenha desenvolvido o mesmo grau de criticidade do marido, que é professor.
O ponto de vista predominante desse capítulo é o do marido, porque a parte dele é narrada em primeira pessoa, a parte da mulher é narrada em terceira pessoa, e assim o leitor não tem acesso direto a seus pensamentos. Mas pode-se inferir que Juliana, a esposa, é uma esperançosa, apesar, ou porque, ela não alimenta nenhum remorso, e assim mantém vivo o seu desejo encontrando-se com o amante, que é aluno do marido e personagem de outro capítulo, é o Carlos Bicalho. Candinho, o marido, está deprimido e sua perda de motivação pode estar relacionada ao sentimento de culpa ou vergonha por não ter sido engajado durante a Revolução, como chamaram os contrários à ditadura. Essa personagem opta pela comodidade da carreira, mas convive com a culpa de não ter se posicionado. No limiar da velhice, ele relembra o pacto feito com a namorada e vê na autonomia de tirar a própria vida um resquício de dignidade em uma sociedade que toma muito em troca de quase nenhum reconhecimento. Ele tem um plano de envenenar a esposa e a si próprio. Ironicamente, até quando põe em prática seu plano de se matar com a esposa, essa personagem, que pertence à classe burguesa, que se absteve de lutar por uma condição melhor pelo país, prejudica a classe de trabalhadores. A culpa pelo bolo envenenado que leva ao hospital os dois cai na empregada que encontra o casal desmaiado. A noção de modernidade entra na narrativa a partir do terceiro capítulo, em que a carioca Andréa muda-se para Belo Horizonte, trazendo junto uma forma mais livre de viver a relação com o corpo e com a sexualidade. Nesse novo espaço, Andréa é atraída e afastada pela sociedade mineira conservadora e receosa de que o novo pode corromper. Muitas vezes tratada pela sociedade de Belo Horizonte como um objeto, a moça representa o novo que não é absorvido pela tradição. A preocupação com a imagem é constante entre a elite da festa. Uma das personagens é o advogado Jorge, que apresenta contradição entre a imagem pública e a vida privada. Em público é vaidoso e bem-sucedido, mas no âmbito privado é preconceituoso, machista e relaxado. Relaxado de sujo mesmo, não de que está relaxado. O delegado se apoia no texto positivista de Maquiavel, o Príncipe, para expressar-se como alguém racional que sonha em aniquilar da sociedade qualquer inclinação mística e gerir as pessoas sob o comando da lógica informatizada. Essa personagem vislumbra essa mudança no ano encenado pelo romance, 1970, como uma época em que as mentalidades tendem em substituir a fé pela ciência. A ideia de que o povo tem força paira em A Festa, ainda que esse povo seja representado como imensamente oprimido. Uma das questões abordadas no romance é o preconceito a partir do estereótipo. No capítulo Luta de Classes, que tem como subtítulo Vidinha, 1970, e contrapõe um dia de trabalho entre o representante de uma classe popular, Ataíde, e de um membro da elite, Fernando, a personagem pobre são feitas associações quanto à natureza libidinosa e belicosa, supostamente relacionadas ao povo. Apesar dessas associações pejorativas, as melhores qualidades são atribuídas aos pobres, como o fato de Ataíde ser comprometido com o trabalho, otimista e digno. E Fernando é apresentado como alguém que, mesmo pertencente a uma classe privilegiada, reclama muito da vida, trai a esposa e é preguiçoso. O preconceito com relação ao estereótipo parte também dos pobres. No fluxo de consciência da mãe de Carlos Bicalho são revelados preconceitos. Ela reprova a liberdade feminina da sociedade que está em mudança, acredita que pobre deve andar impecável para não ser confundido e demonstra falta de criticidade quanto aos movimentos estudantis, dos quais o filho participa e que ela julga como confusão. Carlos é o amante de Juliana, que o marido envenenou com o bolo das bodas. A mãe do Carlos é conservadora, o que se pode inferir pela forma como ela aborda a religiosidade e também é autoritária,
porque gostaria de proibir o que ela julga que são as raízes da liberdade dos jovens, o rock e a pílula anticoncepcional. Ela está aflita pensando se o filho vai voltar para casa, então infere-se que alguns dos participantes dos movimentos estudantis desaparecem, que existe um risco iminente que a situação histórica coloca, que é o de pessoas inocentes desaparecerem de uma hora para outra. A opinião da mãe de Carlos, desejosa de que haja controle ao caos e crente em que os presidentes trabalham em prol do povo, transparece como a ditadura militar obteve apoio popular em todas as parcelas da sociedade, não somente entre os ricos. A falta de criticidade, aliada ao medo de que a sociedade fugisse ao controle e isso colocasse as famílias em risco, incentivou esse tipo de comportamento, que em certa medida permitiu que o governo de exceção se mantivesse no comando por mais de 2 décadas. A ironia reside no fato de que justamente a implantação desse governo, que essa personagem associa ao respeito aos direitos e à manutenção da ordem, esse governo leva o filho dela para a cadeia, onde ele é torturado. Por esse comportamento parte conservador, parte hipócrita, a ditadura brasileira pode ser considerada civil-militar, já que aconteceu com apoio civil. Esse discurso de manutenção da ordem, por meio da repressão ostensiva, é atual para pessoas que defendem a volta dos governos militares como alternativa para os problemas sociais. Falta criticidade e informação a essas pessoas sobre o que essa forma de governo realmente significou para o país. Cada capítulo de A Festa proporciona uma leitura da ditadura. A violência aparece no romance de formas diversas, dependendo contra quem é infligida e de quem parte. Pelo flashback no capítulo inicial, pode-se inferir que a violência está na base da Constituição do Estado brasileiro, que sempre predomina o que é desejo das autoridades e dos poderosos. Todas as personagens do livro sofrem algum tipo de violência, ainda que seja diferente para pobres e ricos, homens e mulheres. Andréia e Juliana, representantes femininas de um grupo financeiramente superior, não sofrem com prisões, espancamento ou são afetadas pela crise econômico-financeira, mas são apresentadas sob um ponto de vista machista. São desacreditadas pelos homens que a cercam, são objetificadas. Por ser bela e atraente, Andréia é espezinhada pela boa gente mineira, nada acolhedora com o diferente, e se torna melancólica. Esse, entre aspas, boa gente mineira, citada no livro, te lembra alguma denominação de grupo da atualidade? Alguma coisa como cidadãos de bem? As pessoas que agridem Andréia no romance agem protegidas pelo anonimato da coletividade, da qual emana uma autoridade que faz seus componentes acreditarem e agirem como se suas ações fossem legítimas. É semelhante ao que se dá com os militares durante a ditadura, que agem anônimos e encobertos pela autoridade da farda e do posto, para torturar, humilhar e violentar quem não pode se defender. E também é semelhante ao que acontece hoje nas redes sociais. Maria, empregada do advogado Jorge, representa toda uma classe de mulheres negras e pobres em posição de subserviência. Apesar de ser uma personagem secundária, é a partir da forma como se refere a ela que acontece a desconstrução da imagem de galã do advogado pertencente à elite e cuja erudição não passa de fachada, já que ele precisa anotar até as piadas que vai fazer com os supostos amigos. O advogado é personagem representativa de um grupo abastado e ocupante de posição social privilegiada, mas que age somente em interesse próprio. Jorge diz que Maria não tem coragem de ter ciúme da namorada dele, que serve como uma escrava para ele.
Isso pode ser representativo da consciência dela de que, enquanto negra e pobre, não poderia esperar do patrão uma relação convencional e que o papel que ocupará na vida dele será sempre o daquela que serve, seja como empregada ou como objeto sexual. Mas também pode ser sugestivo de que a empregada suporta Jorge para manter o emprego e não nutre por ele nenhum sentimento. O desrespeito de Jorge para com as mulheres não está circunscrito à cor da pele ou posição social. Ele faz planos de humilhar publicamente a namorada, Mônica, na festa. O advogado é uma personagem adepta à ditadura, porque é parte de um grupo social que não sofre a truculência dos militares e até pode se beneficiar em algum sentido. Para esse perfil, as manifestações em defesa da volta da democracia costumam ser associadas à desordem social que precisa ser controlada, ainda que de forma violenta. Ele é aquele tipo de gente que chama todos que questionam a ditadura de comunistas. Conhece esse tipinho? O capítulo Preocupações tem 2 fluxos de consciência, como se a gente entrasse nos pensamentos de 2 personagens, da mãe de Carlos e também do delegado. Esse capítulo sugere como é possível que o autoritarismo aconteça, porque tem o apoio da dona de casa, alheia aos fatos e desejosa por ordem, além da atuação da autoridade. Alguém que, apesar do caráter progressista, é extremamente autoritário. Esse delegado, que se diz um intelectual que lê Cícero no original, reverbera o discurso dos defensores da ditadura de que a crueldade contra alguns é válida para garantir a ordem a todos. O capítulo Andréa inaugura a inserção pelo autor de um autor ficcional, que é o jornalista Samuel, que escreve a biografia de Andréa. É uma metalinguagem criada com texto biográfico escrito por um autor ficcional dentro de um romance. O autor ficcional, criado pelo autor de A Festa, vive o dilema da pertinência de escrever em uma época conturbada. Há uma menção sobre a profissão de escritor ser desqualificada no círculo da elite do romance. Dizem, o diploma de bacharel em Direito salva Jorge Paulo de Fernandes de seguir a carreira literária. Mas, como essa personagem é mau caráter, a referência pode ser lida como ironia. Ou seja, Jorge opta pela profissão que garante status, como se assim estivesse sendo salvo da arte, associada no período militar à baderna e rebeldia. Mas nem por isso é uma pessoa que contribui para a sociedade ou para ajudar um semelhante. No capítulo Antes da Festa, personagens de capítulos anteriores relacionam-se e há um intercalamento do que faziam antes da festa e dos acontecimentos na praça, com divagações do escritor ficcional, que bem poderiam ser as divagações de Ivan Ângelo, receoso da pertinência de escrever uma obra que alegoriza a ditadura em pleno período de censura, como neste fragmento aqui, abre aspas. Escrever o que nessa terra de merda? Tudo que eu começo a escrever me parece um erro, como se estivesse fugindo do assunto. Que assunto? Merda. E quem disse que isso é responsabilidade minha? Fecha aspas. O assunto em questão, no qual não é possível falar, e ainda assim não faz sentido escrever se não for para abordar esse assunto, pode ser lido como o período de exceção, as prisões arbitrárias, os desaparecidos como presos políticos, a censura, todos os acontecimentos que caracterizam uma ditadura e que trazem instabilidade a um escritor, no exercício de composição de uma obra. Esse escritor ficcional é dividido por 2 sentimentos, a necessidade de escrever, como denúncia dos desmandos, e a liberdade que a arte lhe proporciona para efetuar o projeto estético que desejar. Mas existe possibilidade de efetuar outro projeto estético que se desvie da função de cidadão? Articulado dessa forma, o romance mobiliza o leitor a ser ativo e a atuar também como um escritor, na medida em que deve unir os pedaços desconexos, de forma a ganharem significado nesse projeto literário. O narrador que divaga sobre a pertinência de escrever assume a sua precariedade diante de um projeto literário fragmentário, porque pretende se expressar na hostilidade da ditadura. Essa fragmentação na narrativa é característica da pós-modernidade.
O escritor percebe a urgência de um problema social a ser narrado, mas ele não sabe como abordar. No momento em que Ivan Ângelo escreve A Festa, ele se encontra quase na mesma situação desse escritor ficcional, que se vê diante da necessidade de denunciar a situação social por meio da sua arte, mas impossibilitado de fazer isso pela censura, que não sabe quanto tempo irá durar. A ditadura, teoricamente, acabou em 1985. Então, em 76, ninguém sabia quanto duraria ainda. Eu digo teoricamente porque a prática de execução dos pobres pelos militares e de tortura nos interrogatórios, ninguém garante que tenha terminado, né? É incrível que A Festa tenha passado pela censura e sido publicado em plena ditadura militar, sendo que consiste em uma metáfora para 1970 no Brasil, ano em que as atrocidades do governo militar estavam no auge, enquanto uma parcela grande da sociedade era embalada em bordões otimistas que associavam o sucesso da seleção brasileira na Copa do Mundo de futebol a um suposto progresso do país. Provavelmente a censura não captou a relação entre o universo diegético do romance de Ivan Ângelo e o contexto brasileiro, concordando com a publicação de uma obra ímpar, que consegue criticar a ditadura estando no olho do furacão e sem nenhuma perspectiva de quanto tempo ainda duraria a arbitrariedade ou de qual seria a repercussão da obra. A censura, claro, é burra. Os censores são burros. A Festa representa um grito de protesto, corajoso e ousado. Mas para quem se encontrava no meio da tormenta enquanto escrevia, não deve ter sido fácil organizar a argumentação reveladora do período militar da década de 1970. E Ângelo deixa essa angústia transparecer de forma metanarrativa ao longo do romance, principalmente no capítulo Antes da Festa, em que o rumo das histórias de cada personagem, nas horas que antecedem a festa de aniversário, são intercaladas com divagações de um escritor bloqueado e ansioso por escrever algo indefinível, como era então o período ditatorial. Estratégia para driblar a censura ou não, o fato é que o romance está organizado em uma estrutura que pode confundir o leitor, por não trazer respostas prontas e argumentos fechados. O texto lacunar requer perspicácia de leitura para o preenchimento das evasivas e interpretação das metáforas, de modo a levantar questionamentos e hipóteses. O texto provoca estranhamento, não esclarece se se trata de um romance ou de uma coletânea de contos. Cada um dos capítulos ou contos segue uma estrutura diferente e, a princípio, as histórias não mantêm relação. É na segunda parte do romance, que compreende os capítulos Antes da Festa e Depois da Festa, que as personagens dos capítulos anteriores se misturam. De modo geral, todas as personagens pertencentes à elite são negativas e as pertencentes ao povo são as detentoras de qualidades. Deixo essa sugestão de leitura, A Festa, de Ivan Ângelo, que, apesar de se referir ao ano 1970, é atual, porque o Brasil parece estar voltando no tempo com o desgoverno Naro, infelizmente. Eu lembro de pessoas usando avatar nas redes sociais durante a campanha de 2018 para presidente, dizendo: agora o Brasil vai mudar. E eles tinham razão. O Brasil está a cada dia mudando para muito pior e andando para trás. Deixo também a sugestão de parar de defender político. Gente, político não precisa de gente defendendo eles. Precisam é mostrar serviço, que ninguém entra para política obrigado. Quem defende político devia pegar essa energia e ir defender animal abandonado, gato e cachorro de rua, cavalo puxando carroça. Esses sim precisam ser defendidos, político não. Bom, cuidem-se, fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral.